queria falar um pouquinho para vocês aqui sobre esse título enigmático, talvez, os espandreus de San Marco e o paradigma panglossiano. Porque nem toda característica dos organismos é adaptativa. E, então, na verdade, esse seminário, a ideia desse seminário, nasceu de um dos artigos clássicos da biologia, um artigo maravilhoso, que foi o artigo publicado em 1979 por Stephen Jay Gould. Vocês vão ouvir falar muito nele, espero que ouçam falar muito nele, e Richard Lewontin, que aqui estão. E o artigo tinha esse título. Não é culpa minha que a palestra tem esse título, porque, afinal de contas, o artigo tinha esse título. Os espandreus de San Marco e o paradigma panglossiano, uma crítica do programa adaptacionista. Tá? E, bom, o que se quer dizer com isso? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a ideia do artigo, né? A ideia central do artigo, que Gould e Lewontin se opõem ao que eles chamam de programa adaptacionista. Então, conforme eles escreveram, um programa adaptacionista, um programa de pesquisa adaptacionista, tem dominado o pensamento evolutivo nas últimas décadas. E esse programa é baseado na fé em seleção natural como agente de otimização dos organismos, de fazer os organismos ótimos, né? Da forma ótima. Então, eles argumentam que dentro desse programa, que eles chamaram de programa adaptacionista, o organismo não é analisado como um todo. O organismo é quebrado em caracteres, que a palavra inglesa para isso é traits, caracteres unitários, e é proposta uma história para cada um deles considerado separadamente. Então, você olha para os dedos do organismo e diz, os dedos evoluíram para isso, o ouvido evoluiu para isso, a visão evoluiu para isso, e, na verdade, estão criticando esse paradigma, né? Que divide o organismo, quebra o organismo em pedaços, em caracteres, analisa cada caractere separadamente e tenta, então, encontrar a razão pela qual aquele caractere teria evoluído dessa forma. Tá? E esse paradigma, segundo Gould e Lewontin, reconhece a ideia de compromissos, em inglês seria trade-offs, entre demandas que seriam a única limitação para a perfeição da adaptação. Então, dentro do paradigma adaptacionista, eu diria dentro do pensamento clássico de evolução, a gente reconhece que nenhum organismo é capaz de dispor de uma quantidade infinita de energia, porque não consegue juntar uma capacidade infinita de energia e nem de tempo. Então, a energia e o tempo disponíveis têm que ser distribuídos entre várias demandas, como, por exemplo, sei lá, procurar alimentos, procurar parceiros sexuais, etc., etc. Então, as coisas não podem ser perfeitas, porque, na verdade, existem demandas competidoras. Então, isso é reconhecido nesse paradigma. Agora, qual é a ideia de Gould e Lewontin? Por que eles criticam isso e o que eles propõem no lugar disso? Então, primeiro, vamos esclarecer esse título esdrúxulo, né? Então, por exemplo, os espandreus de San Marco. Eu confesso que a primeira vez que eu vi isso, eu mesmo não fazia a menor ideia que era um espandrel, né? Então, San Marco, espero que vocês já tenham ouvido falar, é a catedral lá famosa da Praça de San Marco, em Veneza, né? Esse lugar maravilhoso, cercado de prédios, né? Medievais e renascentistas, esse lugar fantástico. Né? E na Praça de São Marco, então, você tem a catedral, ou basílica, né, de São Marco, que é essa daqui. Basílica é só um tipo de catedral. Tá? E então, nessa catedral, lá dentro, você tem os espandreus. Espandreus são definidos por Gould e Lewontin, e eu procurei outras definições, mas a definição deles no artigo, por incrível que pareça, é a melhor definição que eu achei. Espandreus são espaços triangulares afunilados, formados pela interseção de dois arcos em ângulos retos. Então, essas catedrais, no final da Idade Média, elas passaram a ser construídas quando as pessoas entenderam que podiam sustentar muito peso com arcos, que concentravam, na verdade, o peso, todo o peso que está aqui em volta no arco, ele é concentrado, né, na coluna. O arco ajuda a concentrar o peso nas colunas, e isso faz, com vários arcos se sustentando um ao outro, isso faz uma estrutura que é capaz de suportar muito peso, como domos gigantescos, pesadíssimos. Então, isso é uma característica da arquitetura do final da Idade Média. E cada vez que você tem, então, por exemplo, 4 arcos
que sustentam um domo acima dele, sempre que dois arcos se encontram nos cantos, você tem necessariamente, nesse tipo de estrutura, um espaço triangular que é chamado spandrel. Tá? Então, o spandrel é isso aqui. O spandrel é esse espaço triangular onde dois arcos se encontram em ângulos retos, né? Vocês estão acompanhando? Tá? É para sustentar um domo. Então, aqui você tem, nessa figura aqui, você tem um arco, você tem outro arco, aqui está o domo sustentado aqui em cima, e esse espaço aqui é o spandrel. Então, Gould e Leontin, sobre os spandrels da Catedral de São Marco, eles escrevem: cada spandrel contém um design admiravelmente ajustado ao seu espaço afunilado. Um evangelista está no topo, ladeado pelas cidades sagradas. Abaixo, um homem representando um dos 4 rios bíblicos derrama água de um vaso no espaço afunilado aos seus pés. Então, cada spandrel é ocupado por esses designs maravilhosos, triangulares, né, com o evangelista aqui em cima, as cidades sagradas, e esse funil na base do spandrel, então, é usado para retratar uma pessoa que está derramando água de um dos rios bíblicos nesse espaço. Beleza. Bom, e aí, então, a questão é, o que condiciona o quê? Né? Então, Gould e Leontin escreveram: o design todo da arte é tão elaborado, harmonioso e cheio de sentido, que nós somos tentados a vê-lo como ponto de partida de qualquer análise, como a causa, em algum sentido, da arquitetura ao redor dele. Mas isso seria inverter o caminho correto de análise. O caminho correto é exatamente o contrário. O sistema começa com uma restrição arquitetônica. Para sustentar um domo, são necessários spandrels. São necessários arcos que necessariamente vão formar spandrels. Então, são necessários 4 spandrels com suas formas triangulares e afuniladas. Eles forneceram o espaço no qual os artistas trabalharam. Tá certo? Então, não é triangular e afunilado porque o artista tenha pensado naquela combinação maravilhosa e que vai ter essa forma. Não, essa combinação maravilhosa só foi inventada porque aquela forma precisava ser preenchida. Vocês estão me acompanhando? Que aquela forma pré-existia e precisava ser preenchida. Beleza? E bom, e o tal do paradigma panglossiano? Cândido ou Otimismo, que foi escrito em 1759, é uma sátira, 1759 é uma sátira de Voltaire, que era um dos filósofos iluministas. E nessa sátira existe um personagem, que é o Dr. Pangloss, que ele é como se fosse uma caricatura, uma personificação ou uma caricatura do otimismo. E o Dr. Pangloss é aquele cara que dizia que todos nós vivemos no melhor mundo possível, no melhor dos mundos possíveis. Então, ele diz, as coisas não poderiam ser diferentes do que são. Tudo é feito para o melhor propósito. Nossos narizes, por exemplo, foram feitos, obviamente, para segurar nossos óculos. Tá certo? Então, tudo tem uma finalidade, né, perfeita, tudo serve para alguma coisa e tem uma finalidade perfeita em tudo. Tá certo? Então, o paradigma panglossiano é uma perspicaz metáfora de Gould e Leontin para caricaturar o que eles chamaram de programa adaptacionista, que interpretaria ingenuamente cada característica isolada de um organismo, como tendo necessariamente evoluído por seleção natural. Beleza? Tá? Então, a alternativa de Gould é que eles propõem que as restrições podem ser tão interessantes quanto a ação da seleção. Então, Gould e Leontin criticaram a abordagem do programa adaptacionista e tentam reafirmar a noção alternativa que naquela época era popular na Europa Ocidental, a ideia de Bauplan. Bauplan não tem uma tradução exata, mas é uma palavra alemã que quer dizer o plano corporal geral de um grupo taxonômico, de um determinado tipo de organismo. Então, você poderia reconhecer um plano corporal geral dos vertebrados, como nós.
você poderia reconhecer um plano corporal geral dos insetos ou dos moluscos. Então aqui, por exemplo, é o plano corporal geral, o Bauplan de um gastrópodo, onde você tem essas estruturas todas, né, em determinadas posições, né? Então, o pulmão, a concha, a boca, o pé, o olho, tudo nas suas posições, e de um artrópodo, tá? Também com coisas que estão associadas com outras coisas, nas posições, né? Sempre repetindo essas mesmas posições. Isso é um plano geral. E qualquer coisa que você evolua no inseto, você não pode evoluir uma coisa que completamente desmantelasse esse plano geral, porque senão o inseto deixaria de funcionar. Como organismo, ele não funcionaria mais. Tá? Então, qualquer coisa que evolua, ela tem que evoluir dentro desse plano geral, do Bauplan, tá certo? A menos que você tivesse uma mudança colossal, que daria então origem a um novo Bauplan, e, portanto, um novo grupo taxonômico grande, por exemplo, um novo filo, etc. Mas filos novos, aparentemente, não aparecem na natureza nos últimos 500 milhões de anos, né? Filos novos, tá? Então, os organismos precisariam ser analisados como todos integrados. O organismo é um todo, com Bauplans que são restringidos pela herança filética, né? Quer dizer, pela ancestralidade desses organismos, por caminhos embrionários de arquitetura geral. E você também tem os caminhos embrionários, que cada organismo desse tem um tipo de desenvolvimento embrionário que não dá para você mudar radicalmente uma coisa dessa, porque você precisa evoluir uma certa estrutura que não tem. Tá? E nessa visão, as restrições para Gould e Leonti, não sei se eu concordo completamente com eles, concordo obviamente que as restrições são importantes, e muito importantes, mas segundo Gould e Leonti, as restrições se tornam mais importantes em delimitar os caminhos possíveis do que a seleção natural em produzir mudanças. Eu prefiro pensar que as duas coisas são importantes e interessantes, tanto a seleção natural produzindo mudanças, como as restrições dirigindo que mudanças são possíveis e que mudanças não são possíveis. Bom, então Gould e Leonti criticam o programa adaptacionista por várias razões que eu vou exemplificar logo a seguir essas razões. Primeiro, por sua falha em distinguir utilidade atual de razões de origem. Tá? Segundo, por sua falha em considerar alternativas para as histórias ou historinhas adaptativas que você conta. Depois, por sua confiança em plausibilidade por si só como critério para aceitar histórias especulativas. Então você conta uma história altamente especulativa sobre por que aquilo evoluiu, e se isso parece plausível, tá bom, você não tem nenhum outro teste além de simplesmente parecer plausível aquela história, né? E depois, por sua falha em considerar temas alternativos de evolução, como deriva genética, produção de estruturas não adaptativas por correlações de desenvolvimento com outras estruturas, tudo isso eu vou exemplificar para vocês, beleza? Como alometria, preiotropia, compensação, preiotropia, compensação material, correlação mecanicamente forçada, etc. A separabilidade entre adaptação e seleção, múltiplos picos adaptativos e utilidade atual como um epifenômeno de estruturas não adaptativas. Tá? Epifenômeno seria um fenômeno lateral, seria uma consequência lateral, quer dizer, a utilidade atual das estruturas seria uma consequência lateral de coisas que, na verdade, evoluíram por outra razão, evoluíram no passado por outra razão. Então, Gould e Leonti apoiam a abordagem pluralista do próprio Darwin ao identificar os agentes da mudança evolutiva. Todo mundo sabe que Darwin não foi quem criou a ideia de evolução. A ideia de evolução já existia muito antes de Darwin, tinha sido defendida pelo avô dele, Erasmus Darwin, mas a contribuição de Darwin foi tornar a teoria da evolução aceita, ao ser a primeira pessoa que foi capaz de propor o mecanismo plausível pelo qual mudança ocorria dentro das populações, que era a seleção natural. Ele foi a primeira pessoa a propor esse mecanismo, mas o próprio Darwin sempre teve clareza e sempre escreveu que a seleção natural que ele tinha proposto não era o único mecanismo, que haviam outros mecanismos em evolução que também podiam atuar. Então eles defendem, recuperam esse pluralismo do próprio Darwin de aceitar que a evolução não é apenas por seleção natural. Tá?
Agora, alguns exemplos. Falha em distinguir a utilidade atual das razões de origem. Gold e Leontin criticam um trabalho que explica a origem dos membros inferiores, minúsculos, dos tiranossauros, né? Dos membros superiores, perdão. Dos membros superiores que são pequenininhos. Então, tiranossauros são animais colossais com esses bracinhos pequenininhos. E um artigo diz que esses bracinhos pequenininhos devem ter evoluído para acariciar a fêmea durante a cópula. E é extremamente improvável que tenha sido isso. Quer dizer, na verdade, que os bracinhos sejam pequenininhos e que possam, até quem sabe, ninguém vai saber com certeza, mas é o negócio de só plausibilidade como sendo critério também, né? Mas que isso possa ter acontecido não é necessariamente nenhuma indicação de por que isso evoluiu. Na verdade, existem razões muito mais convincentes de por que isso evoluiu. Você estava, na verdade, evoluindo no caminho de um animal bípede. Então, um animal bípede em que você coloca todo o peso nas patas de trás, por várias razões, inclusive porque uma postura bípede provavelmente permitiria o animal ser mais rápido e também mais alto em relação ao animal que ele atacasse, que também daria uma vantagem. Então, existem razões muito fortes pelas quais um animal bípede vai transferir a sua massa para as patas de trás e as patas da frente vão tender a se reduzir. Tá? Mecanicamente, isso é muito fácil de entender e acontece em um monte de animais que se tornaram bípedes. Tá? Então, você tem um monte de aves, por exemplo, não voadoras, que hoje em dia têm asinhas bem pequenas, atrofiadas, pensem em avestruz, gema, casuária, essas coisas todas, e, na verdade, toda a ênfase está nas patas de trás, que são muito maiores, muito mais peso, etc. Então, isso é muito mais provável como razão pelo qual os bracinhos pequenos do tiranossauro evoluíram, ou seja, como consequência da redistribuição da massa do bicho para as patas de trás, do que teriam evoluído para acariciar a fêmea na cópula. Tá? Então, agora, o melhor exemplo disso, porém, está na cara, né? Se a gente pensar assim, que a gente fica procurando histórias de para que aquilo evoluiu, né? Para que diabo aquilo evoluiu. E, na verdade, pode ser uma consequência completamente lateral, né? Um efeito completamente lateral. Então, isso aí que vocês estão vendo foi uma foto tirada durante meu doutorado por um amigo meu, que era de Andorra, Juan Carranca Villanueva. E essa foto do Juan me mostra em animada conversação com um dos roedores que faziam parte da minha tese de doutorado. Né? E eu estou perguntando para ele, mas para que evoluiu o queixo? Perguntando para ele essa questão filosófica. Para que evoluiu o queixo? Peguem no queixo de vocês. Vocês já pensaram para que evoluiu o queixo? Qual a razão adaptativa do queixo? Nem o negócio do Pangloss de segurar o óculos serviria, que a gente não segura óculos no queixo, né? Qual é a razão de ter evoluído o queixo? Por nenhuma razão. Nós todos descendemos de ancestrais nossos que tinham mandíbulas maiores. Ao longo da evolução, a mandíbula recuou. Com as mudanças no nosso crânio, da forma do crânio, a mandíbula recuou, tá certo? O crânio, que era muito mais voltado para trás, passou a ser muito mais vertical e, com isso, como consequência desses processos evolutivos, a mandíbula recuou. Agora, por que diabo diferentes partes da mandíbula haveriam de recuar com a mesma velocidade? Vocês estão me acompanhando? Por que diabo diferentes partes da mandíbula haveriam de recuar com a mesma velocidade? Isso também toca de passagem naquela questão do design inteligente, entre aspas, que é o criacionismo com um novo nome, coisa e tal, mas que a coisa, o troço é desenhado perfeitamente. É claro que se fosse desenhado perfeitamente, teria recuado tudo na mesma velocidade, mas não é verdade. Uma parte recuou muito mais devagar, e essa parte a gente chama de queixo. Beleza? Tudo bem? Então, na verdade, para que isso evoluiu? Para nada. Isso é só, na verdade, uma marca da história evolutiva. Beleza? Um outro fator que Gold e Leontin criticam, que foi ignorado nesse programa adaptacionista, que tende a ser ignorado, é que muitas vezes você pode evoluir uma característica que não é a melhor. Isso pode acontecer, por exemplo, por deriva genética. Então, por exemplo, eu espero que seja claro para todo mundo, né, que seleção natural
não é o acaso. Seleção natural, enfaticamente, não é o acaso. Evolução biológica não é o acaso. Mutação, que é a fonte da seleção natural de matéria-prima, é o acaso. Mas as mutações que são selecionadas são justamente aquelas que são mais adequadas ao ambiente que existe, que é tudo menos acaso. São justamente as que são as melhores. Então, isso é tudo menos acaso. Mas também você pode evoluir características por acaso em populações muito pequenas. Porque com amostras muito pequenas, você pode ter fixação aleatória de um alelo em relação a outro alelo. Alelos são as alternativas que você tem no mesmo locus cromossômico. No mesmo lugar do cromossomo, você pode ter genes alternativos que estejam ali, que a gente chama de genes alelos. Então, por exemplo, você pode ter uma população pequena que no início tenha um número igual de cópias do alelo azul e do alelo vermelho, tá certo? E isso ao longo do tempo vai flutuando ao acaso. Se você tem uma população de 10, por exemplo, você não necessariamente vai ter sempre 5 de cada alelo. Da mesma forma que se você tiver 10 moedas e jogar 10 moedas para o ar, não necessariamente você vai ter sempre 5 caras e 5 coroas. Você vai ter números diferentes de caras ou coroas. Então, em algum momento, você vai ter 4 alelos do azul, pode ir para 3, pode voltar para 4, pode cair para 2 e fixar ao acaso um dos alelos. Isso pode acontecer sem que o alelo vermelho seja melhor do que o alelo azul e nada. Isso é o acaso e acontece, sobretudo, em pequenas populações. Isso é importante? Porque pequenas populações é justamente onde a mudança evolutiva ocorre mais rápido por causa desse tipo de coisa. Então, muito da mudança evolutiva na natureza ocorre em pequenas populações, que depois podem se espalhar e voltar a ocupar grandes áreas, etc. Mas mudanças evolutivas normalmente são mais rápidas em pequenas populações. E esse tipo de coisa seria um dos processos. Agora, outra coisa bastante interessante é a alometria e correlação mecanicamente forçada. Então, isso está no primeiro livro de Stephen Jay Gould, né? Eu espero que vocês ainda ouçam falar muito do Stephen Jay Gould, que é um divulgador científico maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Né? O maior responsável por eu estar aqui, na verdade, ter seguido essa carreira, Stephen Jay Gould. E no primeiro livro dele, lá atrás, que chamava-se originalmente Ever Since Darwin, no Brasil foi lançado, chama-se Darwin e os Grandes Enigmas da Vida. Stephen Jay Gould escreveu 17 livros de divulgação científica, todos eles maravilhosos, que venderam milhões de exemplares no mundo inteiro, e todos os 17 foram traduzidos para o português, e todos os 17 vocês podem encontrar no Brasil, tá certo? Que são maravilhas. Acreditem-me, o pior livro de Stephen Jay Gould é muito bom. Tá certo? Beleza? E no primeiro livro dele chamava-se Ever Since Darwin, e tem um capítulo maravilhoso que chama-se Tamanho e Forma, né? E nesse capítulo, o Gould, a divulgação científica é muito isso, né? É uma coisa de você mostrar fatos interessantes através de uma história agradável, de uma história interessante. Então, na verdade, esse capítulo começa com 2 meninas conversando no playground e o Gould ouvindo a conversa delas no playground, uma pergunta para a outra: será que um cachorro pode ser tão grande quanto um elefante? E a outra responde: não. Se ele fosse tão grande quanto um elefante, ele se pareceria com um elefante. E quanta sabedoria há nisso. Porque um cachorro, se ele fosse tão grande como um elefante, ele não poderia ter as patas tão finas, mesmo em proporção ao corpo. Por quê? Porque o peso aumenta proporcionalmente ao volume, tá certo? Então, na verdade, um elefante é muito mais pesado que um cachorro, porque, na verdade, o peso aumenta na função do cubo da dimensão linear, tá certo? Então, ele é muito mais pesado que um cachorro. Então, jamais um bicho do tamanho de um elefante, da forma de um elefante, poderia ter patas tão finas quanto um cachorro, beleza? Ele teria que ter uma forma completamente diferente, mais atarracada, tá? Então, ou seja, a grossura das patas não pode ser entendido como um caractere isolado, que a seleção natural pudesse moldar sem restrições, porque senão não funcionaria,
tá? Então você tem restrições de forma... A alometria é o crescimento diferencial entre as partes. Então, por exemplo, quando um bicho evolutivamente crescesse, vamos dizer assim, do tamanho de um cachorro para o tamanho de um elefante ao longo das gerações, a grossura das patas teria que necessariamente crescer mais, por causa dessa restrição puramente física, mecânica. Tá certo? E o efeito das restrições filogenéticas, o polegar do panda. Então, o Panda foi o título do segundo livro de Stephen Jay Gould, cujo ensaio título é justamente sobre isso, o polegar do panda, né? Então, o polegar do panda fala disso. O panda, conforme vocês sabem, é esse animal extremamente fofo, que tem, entre várias outras características notáveis, tem 6 dedos na pata dianteira, né? E os pandas são descendentes dos ursos, embora sejam um grupo à parte, mas são descendentes dos ursos, e os ursos têm 5 dedos, tanto na pata dianteira como na traseira. E o panda tem um 6º dedo, que é um pequeno prolongamento ósseo que serve como um polegar opositor, que permite ao panda, então, manusear o bambu, que é a sua presa principal. E esse dedo ele tem uma pequena base óssea, que na verdade vem de um osso do pulso modificado, e ele tem um prolongamento carnoso para permitir que ele atue com um polegar. E aí você poderia pensar, por que o panda, na verdade, não teve um dos 5 dedos originais do urso modificado com toda a sua articulação e tudo para poder ser um polegar completamente ósseo, como os restantes? Por que isso aqui, por exemplo, não virou um polegar completamente ósseo, articulado? E a resposta é que isso, por causa da história anterior, seria muito mais difícil, porque os dedos do urso são todos no mesmo plano, para permitir que o animal possa ser rápido, possa se deslocar rápido. Então, os dedos dele, das duas patas, das patas da frente e de trás, são todos no mesmo plano. Enquanto você fazer isso, você passar um dedo para ele poder ser opositor, na verdade, implicaria um monte de modificações aqui, de ossos, de articulações, etc. Então, o que você faz? Você faz uma coisa muito mais simples, evolui uma coisa muito mais simples. Um prolongamento do pulso, permitindo apenas ter um prolongamento carnoso aqui, que faz, então, uma coisa que funciona com um polegar, através de uma mutação muito mais simples, que não exigiria o complexo rearranjo que seria botar um dedo em outro plano. Tá certo? Ok? Então, na verdade, o polegar do panda ser um 6º dedo e ele ser só parcialmente ósseo é consequência da história. Tá certo? É consequência de como eram antes os dedos dos ursos, que eram os ancestrais dos pandas. Tá? Então, isso é uma mostra maravilhosa do oportunismo da evolução, né? Como a evolução pega o que tem disponível, na verdade, não é, novamente, design inteligente, não é um projeto ideal. A evolução simplesmente pega o que existe disponível e usa isso da melhor forma possível, tá certo? Obviamente, a evolução não tem nenhuma consciência, é um processo que não tem nenhuma consciência, mas apenas os organismos que foram mais bem-sucedidos foram deixando suas características melhor do que aqueles que não foram tão bem-sucedidos, tá certo? No caso, em manusear bambu. E a evolução da mente humana e da nossa linguagem, que é um tema bastante caro ao Bruce, que me convidou. Então, a seleção natural, Gould, 1997, escreveu: a seleção natural fez a mente humana grande, mas a maior parte das nossas propriedades mentais e potenciais podem ser spandrels, isso é, consequências laterais não adaptativas de construir um dispositivo com tamanha complexidade estrutural. Você vê que o spandrel já está sendo usado aí no sentido científico, né, daquela característica de ser um spandrel. Então, na verdade, a nossa mente, ela cresceu muito em relação à mente de outros animais, dos nossos colegas, parentes mais próximos, né, demais animais. Ela cresceu muito, em grande parte porque a gente tinha demandas que eram úteis à nossa sobrevivência, e essas demandas, ser capaz de caçar melhor, ser capaz de entender os recursos melhor, e eu acredito que, sobretudo, ser capaz de se comunicar melhor. Nós temos uma linguagem admiravelmente complexa, e essa linguagem deve ter sido crucial para permitir à nossa espécie trabalho em equipe, para permitir coesão social
e trabalho em equipe, que foram duas das coisas que certamente foram mais cruciais para que a gente desse certo. E no momento que você tem uma mente complexa, com esse monte de conexões, um monte de neurônios, né, de conexões que permitem que você faça operações complexas e que você tenha uma linguagem complexa, o que acontece? Essa linguagem complexa, ela pode ser utilizada para você se comunicar muito eficientemente com outros seres humanos na hora de caçar, por exemplo. Mas essas ligações e essa complexidade podem ser utilizadas por você na hora que você vai fazer um discurso, na hora que você vai tentar articular sua fala para mostrar uma coisa. Essas capacidades podem ser utilizadas para fazer música, para fazer teatro, para fazer qualquer outra coisa. Então, isso tudo é um epifenômeno. Isso tudo, todas essas capacidades são um epifenômeno do desenvolvimento da nossa mente por razões de sobrevivência, né? Mas por que teria que ser, e como você faria na arquitetura da mente, que a mente pudesse apenas propiciar comunicação para caça? A mente permite comunicação para qualquer coisa, entendeu? Nesse epifenômeno. A linguagem, claro, não surgiu com a nossa espécie. Muitas outras espécies também as têm, algumas fantasticamente elaboradas e complexas. Nessa discussão é importante que a gente nunca caia na armadilha de olhar uma adaptação humana e pensar por que os humanos são assim, por que isso evoluiu nos humanos. Nada evoluiu começando nos humanos. Nada caiu de um disco voador. Todas essas coisas têm todos os estágios de evolução, têm todos os graus de complexidade em espécies próximas da gente. Então, a nossa linguagem é muito elaborada? Sim. Nós somos os únicos animais que têm linguagem elaborada no mundo? Não, de jeito nenhum. Que tem linguagem abstrata? Provavelmente não. Vocês já ouviram falar de uma canção de Jubarte? Uma canção de Jubarte, um Jubarte tem um repertório de sons que pode chegar a 30, 40 sons diferentes e que são caminhadas em longas, são encadeadas em longas sequências de sons desses que podem chegar a 300 sons, como se fossem 300 sílabas, tá certo? Com 30, 40 sílabas de repertório em cada lugar, e essas canções podem durar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Vocês acham, sinceramente, que uma Jubarte está mandando uma mensagem com essa complexidade embaixo d'água para outra Jubarte para dizer ai? É óbvio que não. As Jubartes estão passando mensagens altamente complexas para outras Jubartes debaixo d'água. Nós, ao contrário de Dolly, nós não sabemos falar baleês. Então, nós não sabemos o que elas estão falando, mas estão. E primatas têm linguagens extremamente complexas, golfinhos têm linguagens extremamente complexas, muitas aves têm linguagens extremamente complexas, a gente apenas, infelizmente, ainda não sabe falar a linguagem deles. Então, nada disso surgiu na espécie humana, mas essas coisas foram um pouquinho mais aperfeiçoadas na espécie humana do que em outras espécies, mas não podem ser entendidas em particular como se fosse uma coisa vinda do nada. No entanto, pode-se argumentar que tanto o nosso cérebro como nossa linguagem propiciam potenciais que são epifenômenos. Então, aquilo que eu falei, se a seleção natural evoluiu nossa capacidade de nos comunicarmos melhor para caçar ou para qualquer outra coisa que fosse útil para a nossa adaptação no passado, Shakespeare, MacArthur e Machado de Assis são maravilhosos epifenômenos. Tá certo? Beleza? Vocês já leram as Memórias Póstumas de Brás Cubas? Leiam, porque é uma maravilha, é uma absoluta maravilha, né? Que nesse momento está sendo descoberto no mundo inteiro como um grande clássico, né, da literatura. E, bom, a polêmica de Gold-Leontin com Edward Wilson. Na verdade, o artigo de Gold-Leontin, em 1979, foi em grande parte uma resposta a um cara chamado Edward Wilson, e é um livro do Edward Wilson chamado Sociobiologia, Sociobiology, The New Synthesis, Sociobiologia, a Nova Síntese, tá? Que foi publicado em 1975. É claro que o artigo de Gold-Leontin não é apenas uma resposta ao Wilson, ele está discutindo questões que nós estamos falando aqui, que são questões gerais de evolução, de interpretação de evolução.
né? Questões filosóficas. Agora, ele foi em grande parte uma resposta ao Wilson pelos abusos do Wilson, reais ou percebidos, em alguns casos eu acho que são reais, outros casos acho que são percebidos apenas, de interpretações evolutivas para explicar comportamentos sociais humanos em Sociobiology. Então, Sociobiology é um livro que usa a interpretação de evolução de comportamentos sociais em animais para entender a evolução de comportamentos sociais em humanos. E Gould e Leonti não perdoaram o simplismo ou o abuso de alguma dessas explicações simplistas, historinhas plausíveis, coisas e tal, do Wilson, ou de outros autores que o Wilson apoiava nesse livro. E, bom, é interessante pensar quem foi Edward Wilson, né? Acho que é relevante para a nossa discussão, né? Porque eu acho que o Wilson é muitas vezes caracterizado como o vilão da história. Eu acho que a história não é tão simples assim. A gente poderia fazer uma bela caracterização do Leonti também e do Gould. Do Gould, então, um dos meus ídolos, e o Leonti é um cara altamente interessante também. Agora, quem era Edward Wilson? Edward Wilson era um garoto pobre de um dos estados mais pobres dos Estados Unidos, o Alabama, filho de uma família não funcional, com um pai alcoólatra, que se separou da mãe. Os dois se separaram quando o Wilson tinha 7 anos de idade. E uma família pobre. E no ano seguinte, quando o Wilson tinha 8 anos de idade, ele ficou cego de um olho num acidente de pescaria. Ele conseguiu botar um anzol no próprio olho e ficar cego de um olho, né? E esse garoto, né, se dedicou, né, se apaixonou por insetos, né, sobretudo por formigas, besouros, borboletas, outros insetos, e fez parte de grupo de escoteiro no Alabama, e como escoteiro coletava tudo que era inseto, não sei o que, coisa e tal. E ele conseguiu, finalmente, assim, por ser reconhecido, ainda como adolescente, pelas coleções de insetos que ele fazia, por ter feito novas ocorrências de espécies de insetos para o Alabama, por exemplo, ele conseguiu ser aceito para uma universidade, né? Conseguiu uma bolsa, conseguiu ser recomendado por uma curadora de um museu no Alabama, né? De entomologia, conseguiu ser recomendado por uma curadora para ir para uma universidade com bolsa. E ele foi para a Universidade do Alabama, que era uma universidade, para os padrões americanos, bem fraca. Mas ele foi um aluno tão brilhante no Alabama que ele conseguiu, depois de fazer doutorado, em Harvard. E aí Harvard dispensa apresentações. E ficou lá como professor. E quando eu era aluno de graduação, lá na biologia, eu sempre ficava assim, confuso com os Wilsons todos, porque ecologia tinha um monte de Wilson. Ecologia tinha o Wilson, que é o maior especialista do mundo em formigas. Tinha o Wilson que, com Robert MacArthur, fez a teoria de bisiografia de ilhas, que é a teoria mais bonita de ecologia, né? Teoria linda, né, da ecologia, super útil até hoje, etc. Tem um outro Wilson que cunhou a palavra biodiversidade, que foi o cara que fez a palavra biodiversidade, né? Tem outro Wilson que é um grande conservacionista, né? Que é um nome super importante da conservação da biodiversidade. Tem um outro Wilson que escreveu um livro audacioso chamado Consilience, que é o livro que propõe a unidade do conhecimento, que é o livro que propõe a união das ciências naturais e sociais para entenderem juntos os mesmos fenômenos. Depois de algum tempo, eu descobri que todos esses 5 Wilson que eu falei eram o mesmo. Que todos esses Wilsons eram o mesmo Edward Wilson, né? E ele teve essa polêmica intensa com o Gould e Leonti, né? Até divertida. O Leonti, né, esse geneticista, né, molecular, que foi um dos autores então do artigo que a gente está falando, o Leonti trabalhava no mesmo departamento que o Wilson em Harvard. E ele acusava o Wilson de reducionismo, ou seja, dessas histórias simplistas de não levar em conta todas as coisas envolvidas dentro da própria biologia, inclusive, obviamente, os aspectos culturais, sociais, da evolução dos comportamentos sociais humanos. Então, ele acusava o Wilson de reducionismo. E aí ele escreveu um artigo na New York Review of Books, cujo título, eu tenho esse artigo,
né? Eu posso trazer para vocês depois, se vocês quiserem, que é muito interessante, que se chama The Corpse in the Elevator, o cadáver no elevador. E o artigo, então, mete o pau no reducionismo do Wilson, e no final ele fala assim: a conferência de Bressanone falou na semana passada que tinha acabado de assistir ao funeral do reducionismo em biologia. Se é assim, os carregadores do caixão devem ter tido um trabalho fácil, porque eu tenho certeza que eu cruzei com um cadáver essa manhã no elevador. Então, essa é a simpática homenagem do Leonte ao Wilson, né? E agora, o Golds também tem uma história interessante, que o Wilson, por causa disso, da percebida ignorância, assim, de ter percebidamente ignorado as ciências sociais e tudo, ele foi vítima de uma campanha violentíssima. E em um certo encontro, um certo congresso, né, que ele ia falar, que ele ia ser palestrante, ele foi agredido, ele foi cercado, agredido, jogaram água nele, coisa e tal, não sei o quê. E uma das pessoas que imediatamente escreveu para os jornais com a maior ênfase, defendendo o Edward Wilson quando ele foi agredido, chamava Stephen Jay Gould. Os primeiros caras que escreveu para o jornal e disse que aquilo é um absurdo, que ele tinha que ter toda a liberdade para manifestar as ideias dele, mesmo que fossem dele Wilson, mesmo que fossem completamente contrárias às dele Gould, tá? A primeira pessoa que disse que o Wilson deveria ter esse direito e não podia ser perseguido e agredido foi Stephen Jay Gould. Tá certo? Tá? E agora, o livro, então, Sociobiology, The New Synthesis, de 1975, é um livro inovador e riquíssimo, com 27 capítulos, criticado apenas pelo 27º, Man from Sociobiology to Sociology, quase sempre por pessoas que não leram nenhum deles. Então, esse livro, muita gente, né, das ciências sociais e tudo, muita gente já comentou esse livro, quase ninguém que criticou esse livro leu esse livro. E é um livro que tem 27 capítulos. Ele fala dos humanos, fala das aplicações dessas ideias aos seres humanos apenas no 27º e último capítulo. Todos os 26 capítulos anteriores são capítulos excelentes explicando o comportamento social em animais. O 27º, ele fala de humanos. E eu nunca vi ninguém comentar qualquer um dos 26 primeiros capítulos. Todo mundo só mete o malho no 27º. Né, que aí ele aplica essas ideias ao que mexe com a gente de perto, né, que são os humanos. Né? Então, será que a principal razão da polêmica com Sociobiology, na verdade, foi reserva de mercado? Essa é a capa de Sociobiology, né? Tá? Essa é a capa de Sociobiology. E esse é o início do capítulo 27. No início, eu acho que grande parte dessa polêmica foi por causa da maneira que o Wilson escreveu esse capítulo. Porque eu acho que ele foi muito infeliz na maneira que ele escreveu esse capítulo. Então, o iniciozinho do capítulo, que vocês estão vendo aí, olha como ele começa o capítulo. Capítulo 27, homem, depois de ter falado nos 26 capítulos dos outros animais, eu espero que seja claro para todo mundo que nós somos animais, né? Espero que seja muito claro para todo mundo que nós somos animais. Ninguém aqui acha que é planta ou que é fungo, não, né? Beleza? Tudo bem. Então, tá. Mas ele, então, 26 capítulos, ele fala dos outros animais, e 27º ele chega nos humanos. Ele começa o capítulo dessa forma. Vamos considerar os homens, né, os humanos, no espírito livre da história natural, como se nós fôssemos zoólogos de outro planeta, completando um catálogo de espécies sociais na Terra. Nessa visão macroscópica, as humanidades e as ciências sociais iriam se reduzir a ramos especializados da biologia. História, biografia e ficção seriam os protocolos de pesquisa da etologia humana, do estudo do comportamento humano. E antropologia e sociologia juntas constituiriam a sociobiologia de uma única espécie de primata. Ele foi extremamente audacioso e eu acho que ele foi audácia 100, diplomacia 0. Porque, na verdade, ele, ao escrever isso, ele tirou o valor praticamente de todas as ciências humanas como fossem subordinadas à biologia. Né? Acho que ele foi extremamente infeliz. Não tanto no que ele argumenta no capítulo, mas da maneira que ele escreveu. Eu gosto de maneira de escrever provocadoras. Eu gosto muito do início da metáfora. Ou seja, imagina que a gente pudesse ver, até porque ciência caminha dessa forma. Você só consegue mudar as ideias se você consegue ver de fora.
Então, a coisa provocadora de dizer, vamos imaginar que nós fôssemos um marciano nesse momento, olhando para a Terra e sem saber que os humanos são um animal que se considera diferente. Então, nesse ponto, como é que você interpretaria isso? Você interpretaria isso como sendo sociologia, né? Antropologia seriam, na verdade, ramos de estudo do comportamento de uma única espécie animal. Eu acho que isso está perfeitamente correto. Mas, falado dessa forma, foi extremamente antidiplomático e gerou para ele antipatia dessas ciências sociais, né? Então, então, eu acho que essas ideias foram, em grande parte, recusadas por causa de reserva de mercado. Ou seja, não tanto porque as ideias do Wilson estivessem, em sua totalidade, erradas, embora ele tivesse apoiado muitas explicações simplistas, bobas, etc. Ele tem uma explicação clássica que ele apoiou, que foi aquela do uso de sacrifícios humanos pelos astecas, que foi um trabalho de uma outra pessoa, que foi um antropólogo, e que esse cara teria dito que isso seria uma resposta à escassez crônica de proteínas entre os astecas, então eles usavam sacrifícios humanos como fonte de proteína. E o cara escreveu isso, que não era o Wilson, mas o Wilson, no capítulo dele, citou isso com aprovação. E, obviamente, é uma história completamente ingênua, não faz nenhum sentido, com tantas outras fontes de proteína, que teria tanta grande importância assim na proteína produzida pelos caras que os astecas executariam. Certamente não foi essa a razão. Existem razões culturais, religiosas, etc., pela qual eles tinham um sistema cultural que envolvia sacrifícios humanos. Isso é muito mais plausível. Então, Wilson, ele de fato apoia algumas coisas que são coisas que provavelmente não são sólidas. Por outro lado, muitas ideias do capítulo sobre a evolução de comportamentos sociais humanos são ideias que são discutidas até hoje. E elas são discutidas até hoje porque a polêmica avançou. Hoje ninguém mais diz que comportamentos sociais humanos sejam determinados apenas pela biologia. Então, a meu ver, e eu li o livro quando eu era estudante de mestrado, eu li o livro de sociobiologia e eu fiquei muito surpreso depois ao saber da intensidade da polêmica que esse livro gerou. Porque, para mim, era um bom livro explicando comportamentos sociais, de tudo, inclusive de humanos, né? Agora, de qualquer forma, eu acho que mesmo Wilson, nesse capítulo, não faz o erro de dizer que esses comportamentos sejam explicados apenas pela genética, pela evolução. Ele, obviamente, enfatiza muito essa importância disso e acho que ele entra em alguns exemplos equivocados. Mas ele também não diz que é evoluído apenas dessa forma. Acho que hoje em dia ninguém diz que comportamentos sociais humanos são determinados apenas pela biologia, o que não faria nenhum sentido. Por outro lado, não faz nenhum sentido negar que, em parte, o são. Não faz nenhum sentido negar que comportamentos sociais humanos são, em parte, determinados pela biologia. Como não? Nós somos parentes de outros animais com os quais nós compartilhamos 99,5% da nossa história evolutiva. Com os chimpanzés, com os bonobos, por exemplo, que não são nossos ancestrais, mas são nossos primos, são nossos parentes. Tá? E com tantas outras espécies. Todas as características, todas não, mas a maior parte das características humanas do nosso comportamento tem ancestrais têm essas características aparecendo de forma ligeiramente diferentes em outros animais. A maneira que muitos primatas procuram alimentos, muitos primatas cuidam da prole, a maneira que cuida dos filhotes, etc., um monte de coisas, o tipo de comunicação, o tipo de emoções, né? Vocês estudam a sociedade de chimpanzés e bonobos, tem ciúme, tem rivalidade, tem dominância, tem chefia, tem conspiração, tem o que vocês imaginarem. Então, todas essas coisas não surgiram do nada. Então, hoje em dia, a pessoa defender que comportamentos sociais humanos não têm nenhuma base biológica, eu acho que é simplesmente uma questão de desinformação. Porque se a pessoa tem um mínimo de informação sobre outras espécies, essa posição me parece indefensável. Obviamente, tem uma base biológica. A grande questão hoje em dia não é se o comportamento social humano é determinado pela biologia ou pela cultura. Obviamente não é só pela biologia, obviamente também não é só pela cultura. A grande questão são as partes relativas das duas coisas. Tá? São as influências relativas dos dois fatores. Tá? O que pesa mais, em que caso pesa mais ou menos, como os fatores biologia e cultura interagem.
Um exemplo que você poderia pensar, por exemplo, é o exemplo do incesto, que é um dos exemplos citados pelo Wilson. Os antropólogos reconhecem alguns milhares de culturas humanas que evoluíram em relativa independência. Algumas hoje são gigantescas e têm bilhões de pessoas, outras são muito pequenas e têm centenas ou milhares de pessoas viventes hoje em dia. Em todas essas culturas humanas, sem nenhuma exceção, você tem um tabu contra o incesto. Isso é cultural? Você olha para todos os animais, qualquer animal também tem um tabu contra o incesto. E você vai dizer, como alguns antropólogos fizeram no passado, que isso é cultural? Quando você sabe perfeitamente que o acasalamento entre parentes próximos produz uma maior probabilidade de você ter, em dose dupla, né, para você ter genes que são genes recessivos deletérios, tá? Genes recessivos que não se expressam o tempo todo, mas que têm efeitos prejudiciais. E que numa população grande, eles geralmente não causam muito problema, porque é raro que os dois pais tenham aquele mesmo gene prejudicial. Mas numa população muito pequena, que todo mundo tem genes parecidos, aumenta muito a probabilidade de você ter pessoas que tenham as duas doses, ou seja, que sejam homozigotos para esses genes deletérios. Isso causa um monte de problemas genéticos, e por isso o incesto é tabu em qualquer sociedade humana, porque as pessoas sabem disso por experiência. Então, isso é genética interagindo com a cultura. A razão, obviamente, é biológica, a razão, obviamente, é genética, mas a cultura, o que vai fazer? A cultura vai justificar isso através de lendas, de histórias, etc., mostrando por que aquilo não deve ser feito. Beleza? Então, na verdade, as duas coisas interagem, né? Então, a polêmica avançou. A sucessora da sociobiologia, hoje em dia, a sucessora da sociobiologia seria a psicologia evolutiva, que é aceita com bem mais naturalidade. Um campo de investigação, que é a psicologia evolutiva. Hoje em dia, ninguém mais fala de sociobiologia, eu acho, praticamente, exceto como história, como referência ao livro do Wilson, etc. Mas, hoje em dia, se fala mais em psicologia evolutiva. E a psicologia evolutiva é bem mais aceita. E com mais naturalidade. E sociobiologia é percebido como um livro de grande importância histórica. E eu consultei ontem, tem uma avaliação de 4,7 sobre 5 na Amazon, quer dizer, o máximo possível de 5 estrelas, sociobiologia tem 4,7 estrelas em média. Então, é um livro, hoje em dia, bem avaliado como um livro historicamente importante. Mas se vocês querem saber mais sobre essa polêmica, Nature versus Nurture, né, que é o código dessa polêmica, né, quer dizer, as coisas serem da nossa natureza biológica, serem características evoluídas, ou as coisas virem da nurture, que seria criação, ou seja, virem da cultura. Se vocês quiserem ver mais sobre essa polêmica, eu não recomendaria vocês lerem sociobiologia. Eu acho que, claro, é interessante ler sociobiologia, se vocês quiserem ler, eu acho que é um livro que é valioso ler pela sua importância histórica, mas eu, sinceramente, leria Tábula Rasa. Leria essa obra-prima do Steven Pinker, que é sobre essa polêmica aí, tá? Entre a natureza humana e a cultura como determinando o que nós somos, tá? Então, se vocês quiserem ler um livraço maravilhoso atual sobre isso, eu, sinceramente, recomendaria Tábula Rasa. Steven Pinker, psicólogo evolutivo, já escolhido pela revista Time como um dos 100 pensadores mais importantes do mundo, hoje em dia, é então um dos grandes nomes atuais da psicologia evolutiva canadense, né? Então, eu queria agradecer ao Bruce pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com o Bruce, trazendo essas ideias interessantes e discutindo, né, um quebra-pau, que é sempre um quebra-pau super interessante e enriquecedor para todos nós. Tá? E eu acho que é o papel da universidade, a gente está aqui discutindo essas coisas, né? E a vocês todos por assistirem, e queria agradecer também a Gold, Lewontin, Wilson e Pinker por suas imensas contribuições científicas e culturais para a humanidade. Muito obrigado.